Olá, tudo bem? Você já ouviu falar sobre redes recorrentes e sobre séries temporais? No episódio de hoje, vamos ver quando a saída gerada por uma rede neural é usada novamente para alimentar a sua entrada, para que essa rede possa fazer uma previsão de um instante futuro. Ainda teremos uma aplicação prática para que todos esses conceitos fiquem bem claros. Eu espero que gostem. O meu nome é Ângelo, eu sou professor de Inteligência Artificial no Instituto Federal de São Paulo e neste vídeo falaremos sobre séries de tempo. Normalmente, nesse tipo de tarefa, há uma sequência de valores que se quer prever, como por exemplo a temperatura. Para se prever um valor futuro de temperatura, pode-se usar dois tipos diferentes de entrada. A primeira é uma entrada externa que influencie na saída, como por exemplo a pressão atmosférica. O segundo tipo de entrada é o histórico do próprio valor previsto. Por exemplo, qual era o valor da temperatura 1 hora antes, 2 horas, 3 horas antes do instante em que se quer prever. É daí que vem essa recorrência que vamos falar. A boa notícia é que a gente pode usar a mesma estrutura de rede neural que nós já conhecemos para resolver também esse tipo de tarefa. Quer ver? Dá uma olhada. Então, vamos partir da estrutura do Multilayer Perceptron que já conhecemos. Podemos usar como exemplo a série temporal de previsão da temperatura, tendo como entrada a pressão atmosférica. Bem, como vimos no episódio anterior, este é um problema de regressão, porque a saída não está separando os exemplos em duas ou mais classes, e sim fornecendo um valor real de saída para a temperatura. Para isso, a função de ativação do último neurônio tem de ser linear, conforme falamos no vídeo passado. Até aí, tudo bem, mas então o que muda? Muda que vamos dividir as entradas da rede em dois grupos. O primeiro grupo vai receber os valores de pressão X. Nós podemos usar um histórico desses valores. Por exemplo, qual era a pressão na hora anterior e na outra hora antes disso, até uma quantidade qualquer de K horas anteriores. Então, esse grupo forma as entradas externas de pressão. Vamos ter também um outro grupo de entradas que é formado pelo histórico das previsões anteriores, ou seja, qual o valor da temperatura na hora anterior e na outra hora antes dela, até uma quantidade qualquer de Z horas anteriores. Veja que a quantidade de histórico de X e de Y podem ser iguais ou diferentes, dependendo da importância de cada variável na contribuição de saída. E como esses valores do histórico de Y são obtidos? Com a sequência de previsões anteriores da rede. Isso quer dizer que usamos os valores de Y de momentos anteriores para prever qual será o valor futuro da temperatura. Então vamos elaborar agora uma aplicação prática. Hoje o exemplo será da área de elétrica. Prever qual será o sinal de saída de um circuito elétrico desconhecido. Será que é possível? Este circuito elétrico tem valores de entrada e de saída. A tensão de entrada varia com o tempo e a tensão de saída também, mas a saída não varia apenas com a entrada. Ela também depende de seus próprios valores anteriores. Por exemplo, se aplicarmos um sinal de grau de entrada, o valor de saída não chega no patamar imediatamente. Quer dizer que ele é dependente do próprio histórico
dos componentes internos do circuito. Bem, nós não conhecemos os componentes internos do circuito, mas podemos fazer experimentos, ou seja, inserir um sinal de entrada e anotar o seu comportamento na saída. Nestes experimentos, fazemos amostras e coletamos tudo na nossa tabela de dados, que irá formar o dataset da tarefa. Para termos um conjunto de dados bem completo, podemos repetir o procedimento com vários sinais de entrada. Mas, como não podemos experimentar com todas as variações possíveis de sinais, iremos treinar uma rede recorrente com alguns exemplos e depois testar a sua capacidade de generalização. Ou seja, dado um sinal de entrada que não foi utilizado no conjunto de treinamento, a rede irá inferir o sinal de saída. Agora, o Oséias Silva vai apresentar para nós um exemplo de uso de rede recorrente na prática. Ele é ex-aluno do Instituto Federal de São Paulo do curso de Engenharia Eletrônica e nessa aplicação ele vai utilizar o MATLAB. Eu também quero que você preste atenção na representação gráfica que o software faz da rede neural artificial. Veja se consegue identificar a quantidade total de entradas da rede e como essas entradas são divididas, tanto para a variável externa quanto para a quantidade de históricos de previsão da realimentação da rede. Além disso, veja se consegue identificar a quantidade de neurônios da camada intermediária e quais são as funções de ativação utilizadas por esses neurônios. Por fim, tente identificar a quantidade de neurônios de saída da rede e qual a função de ativação desses neurônios. Olá, meu nome é Oséias. Estamos aqui com o objetivo de treinar uma rede neural recorrente para que ela venha se comportar como um circuito RC. Então, para isso, a gente escolheu uma rede neural recorrente que já está implementada no MATLAB. Aí a gente escolheu a NARCS. A NARCS ela possui uma arquitetura, como a gente pode ver aqui nessa imagem, que ela possui uma entrada externa. Sobre essa entrada externa é aplicado pesos e com isso é somado com uma entrada interna, que essa é Y. Na verdade, Y é uma entrada interna que ela é realimentada da saída. Então aqui a gente pode ver Y na saída e é realimentado na entrada novamente, que também é aplicado pesos. Aqui todas as entradas são somadas, passadas por uma função de ativação. Aqui nós podemos ver esse 4 como o primeiro parâmetro ajustável nessa rede. 4 é o número de delays. Aí para que se entenda qual é o impacto disso na rede, na arquitetura da rede, eu deixei essa tabelinha aqui embaixo que podemos ver. No caso de a gente escolher o 4, então como que será? Ela pegará 4 posições do vetor para considerar na entrada, no caso, né? Aí, como é 4, seria até o menos 3. 0, menos 1, menos 2, menos 3. Ou seja, quando for entrar na entrada ali, vai pegar as 4 posições dos vetores anteriores. Então, ele vai pegar no instante atual, que é x0 e y0, e menos 1, menos 2, menos 3. Então, ele vai pegar essas 8 entradas para aplicar pesos para passar pela função de ativação. Aqui seria o segundo parâmetro que é possível escolher nessa arquitetura de rede, que é o número de neurônios na camada escondida. Então aqui tem 10. Todos os 10 neurônios vão receber essas 8 entradas, só que os pesos deles serão diferentes. Então vai alterar de acordo com o que foi o treinamento. Então isso é mudado automaticamente pelo processo de treinamento. E por fim, esses 10 neurônios passam por uma última camada de ativação, que é essa camada que vai inferir a saída, que é o próximo Y0. Ou seja, na próxima iteração, o Y0 vai ser essa saída. E o objetivo disso é justamente aprender fazer a rede se comportar
como circuito RC no caso, então, por exemplo, pegar um sinal sinoidal, que é um sinal sinoidal normal, uma amplitude e uma frequência, e o vermelho seria a saída. Então, para treinar a rede, a gente precisa ter os dois sinais, que é para quê? A gente apresentar qual é a entrada e qual é a saída que a gente espera. Então, a gente vai passar pelo processo de treinamento, esperando que, após o treinamento, só apresentando a entrada, a rede consiga inferir qual é a saída. Ou seja, o objetivo final é apresentar a linha azul e esperar que a rede nos devolva a linha vermelha. Aí aqui, neste caso, a gente treinou, simulou mais dois sinais diferentes, que seriam a mesma sinoidal, só que com a amplitude dobrada, então multiplicou a amplitude por 2. E pegou esse sinal que já estava com a amplitude dobrada e também multiplicou por 2 a frequência. Então, são senoidais, mas com frequências e amplitudes diferentes. E aqui nada mais é que esses três sinais anteriores concatenados. Para que a gente usou isso? Para treinar duas redes diferentes, uma só com um sinal de sinoidal para treinar e outra com os três. Qual o objetivo disso? Mostrar, como aqui, aí eu usei o 4 de delay, né, e 10 neurônios nas camadas escondidas, para mostrar que, às vezes, usando só um sinal não é o suficiente para a rede aprender. Aqui nesse primeiro exemplo, que foi, usou o primeiro sinal só sinoidal comum. Para treinar a rede, a gente vê que a rede ela não consegue seguir a saída. Então, a gente coloca o sinal azul, que é o sinal de entrada, que a gente vê que mudou a amplitude, aqui voltou o sinal inicial, com a frequência está maior. Essa seria a saída que a gente esperava. Só que, no vermelho, ele não consegue acompanhar. Já nesse segundo exemplo, a gente usou os três sinais concatenados para treinar, ou seja, ele tem uma quantidade de exemplos maior de como a rede deve se comportar. E aí sim ele conseguiu generalizar o problema e conseguiu acompanhar. Então, aqui a gente consegue ver a rede conseguindo inferir que é a linha vermelha, que fica bem próxima da linha azul. Seria a saída realmente esperada do circuito. Muito bom! A rede conseguiu inferir bem o comportamento de saída do circuito elétrico conforme o sinal aplicado em sua entrada. Mas eu esqueci de falar para você também tentar identificar o que eram aqueles sinais de mais e o B minúsculo que apareceram na representação da rede do Oséias. Conseguiu ver? Era a soma ponderada das entradas de cada neurônio e o seu bias. Lembra da estrutura básica do neurônio e do peso W0? Se você não lembra, dá uma olhada lá no episódio 7. O link está aqui na descrição do vídeo. Bem, há muitos outros exemplos que poderíamos ter falado sobre séries temporais. Poderíamos ter falado sobre a tarefa, por exemplo, de previsão da cotação do dólar. Nessa tarefa, a entrada externa poderíamos supor ser a codificação de sentimentos, tanto positivos quanto negativos, das ações políticas recentes. Mas é claro que para essa previsão também seria necessário o histórico de valores. Por quê? O valor de cotação futuro do dólar, claro, vai depender das cotações em instantes anteriores. Então, esse vai ser o desafio do vídeo. A descrição de uma aplicação de redes recorrentes em séries temporais. Eu quero que você escreva lá nos comentários do vídeo qual será a previsão de saída da rede, aquela que realimentará novamente a entrada, e também qual será a entrada externa que influenciará na previsão de saída. Tá certo? Valeu então. Até mais.